Boa tarde. Hoje vamos continuar refletindo sobre atitudes e virtudes que devemos desenvolver ao longo da nossa jornada com Deus. E essa de hoje é de extrema importância. Nós vamos falar sobre a importância de guardar a mente. Nós estamos numa batalha espiritual, a Bíblia fala sobre isso. E o propósito do nosso adversário, que é Satanás, é dominar a mente. Por quê? Porque é na mente que o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso conselheiro, ele infunde a verdade que liberta as pessoas. Em João, capítulo 16, versículo 7 ao 8, Jesus, antes de voltar aos céus, depois de sua ressurreição, ele disse: "Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Romanos 8,6 diz também: "A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz." Nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a realmente cuidar da mente, porque é ele que nos ajuda a desenvolvermos pensamentos que de fato vão trazer saúde, alegria, paz, que vão nos impedir de estarmos escravos do pecado, cometendo aquilo que desagrada a Deus e que o propósito final é o afastamento eterno e claro, a morte espiritual, tanto em vida como depois da morte. Então, a palavra de Deus, ela fala também sobre que a gente pode aplicar a questão de guardar a mente em guardar o coração. Em Provérbios 4:23 diz assim: "Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida." Aqui a gente pode aplicar a nossa mente também. E a palavra de Deus, ela traz orientações de que forma nós podemos fazer isso, principalmente nesse tempo em que nós somos bombardeados com informações e que o propósito das notícias é adoecer as pessoas. Quantas pessoas totalmente dependentes de medicamentos, nervosas, com síndrome do pânico, porque infelizmente existe um propósito na propagação, na divulgação de informações só de cunho totalmente ruins. Se você assistiu o noticiário na televisão aberta, aqui a gente não tem mais esse, no caso, a gente não faz mais isso, porque realmente só traz adoecimento, né? Mas se a gente vê nos locais que a gente chega, está ali aberto a televisão, na TV aberta, e é só notícia ruim, né? Não que a gente também vai ficar agora totalmente isento, não vai estar por dentro do que está acontecendo, mas nós precisamos filtrar, nós precisamos realmente desenvolver mais atitudes que guardem a nossa mente, como a palavra de Deus diz, para que a gente não fique realmente refém disso, né? Que por trás, como eu já falei, existe uma guerra espiritual e o nosso adversário, ele quer realmente dominar a nossa mente. Em Filipenses 4:8, o apóstolo Paulo disse: "Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor." Então, de forma prática, a gente vê aqui que a palavra de Deus nos orienta que nós devemos escolher estarmos nos alimentando, lendo, vendo, com coisas que realmente vão guardar a nossa mente. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós nos voltamos para o que é bom, nobre, para aquilo que realmente
glorifica a Deus, né? E nós temos essa capacidade de discernimento porque Ele nos dotou com raciocínio, com inteligência, para a gente saber o que realmente edifica, que não edifica, que vai trazer benefícios para nossas vidas. Paulo também em Filipenses, agora eu vou ler os versículos 6 e 7, diz: não andem ociosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa postura diante de um mundo conturbado, de muitos conflitos, muitos problemas, né? Principalmente mais do que nunca no contexto que nós temos vivido, mas nós podemos nos voltar para Deus em oração, esse Deus que pode resolver, que pode solucionar, porque existem coisas que nós não podemos fazer, só Ele. E aí nós precisamos nos voltar para Ele. É até interessante que a gente esteja atento ao que está acontecendo, onde nós estamos, com relação ao mundo também, mas para que a gente ore, para que a gente apresente, para que a gente desenvolva também essa postura de intercessão pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelo nosso país, pelos países, né? E assim nós vamos estar cooperando com Deus, porque Ele age em resposta à oração do seu povo. Então, quando nós saímos desse lugar de ataques, né, de coisas ruins, notícias ruins e de outras coisas que podem adoecer a nossa mente, e ali são brechas que a gente abre para que Satanás ele nos aprisione, e nos voltamos para a palavra de Deus para fazer essas atitudes aqui que Paulo nos orienta, né? Em vez de eu estar assistindo só filmes que trazem violência ou programações na televisão, músicas, que a música também tem um poder muito grande de influência, e eu passo a adotar a postura de trazer uma música que vai elevar o nosso espírito, que vai realmente nos trazer sensações de paz, de alegria, de gratidão. Então, realmente eu estou cooperando com Deus e assim a minha mente vai estar guardada. O salmista, no Salmo 19:14 também, ele disse que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. É importante que a gente leia a palavra, memorize a palavra, que a gente esteja refletindo e ruminando a palavra, né? Um exercício prático também interessante, a gente colocar versículos específicos na nossa casa, sabe? Porque aí a gente está lembrando a palavra, a gente está ruminando a palavra, proclamando. Quando a gente ouve uma mensagem, recebe ou vê uma notícia ruim, então a gente já passa a orar para que o Senhor ele intervenha naquela situação, para que ele traga realmente o equilíbrio, né? Ele mude aquele quadro, e ele faz assim, certo? E para concluir, eu vou ler aqui 1 Pedro 5,7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Nós precisamos lembrar disso, que o Senhor ele não está aquém ou está totalmente longe. Ele é um Deus pessoal, ele se relaciona conosco, ele quer nos ouvir. Nós precisamos lançar sobre ele aquilo que está nos causando medo, sabe? Descontentamento, que gera ansiedade, e assim ele vem com a sua graça, com a sua paz, com a sua proteção, amor, e aí ele vai realmente nos fazendo entender que nós não estamos só nessa batalha. A batalha ele já venceu, mas nós, como soldados dele, nós precisamos estar posicionados.
E a nossa arma, como diz em Efésios 6, é justamente a palavra de Deus diária, o louvor, a fé, né? E assim nós venceremos e a nossa mente, embora num contexto de totalmente desequilíbrio, ela vai ser preservada no lugar certo, que é em Deus. E isso não vai nos tirar da sua presença. Que você possa pensar sobre isso, que você possa reler os textos nessa tarde, guarde a sua mente, porque nós precisamos estar realmente cumprindo a vontade e o propósito de Deus, principalmente nesse tempo em que a maldade tem aumentado e quanto mais se aproximar da segunda vinda de Jesus, vai piorar, porque Satanás sabe que o fim dele já está decretado. Então não deixe que nada domine a sua mente a não ser o Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que nos consola, que nos restaura, que nos direciona, que realmente está conosco, o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Deus te abençoe. Boa tarde.